Ação e reação, a terceira lei de Newton. Então, agora, primeiro, vamos ver o que é a lei da ação e reação. Em 1672, quando Newton escreveu o principal livro dele, ele apresentou aí o terceiro princípio, que é o da ação e reação. Ele rege que a toda ação há sempre uma reação oposta e de igual intensidade. As ações mútuas de dois corpos, um sobre o outro, são sempre iguais e dirigidas em sentidos opostos. Tá? Então, ela tem algumas propriedades importantes, características que eu tenho que considerar no par de forças de ação e reação. Primeiro, ação e reação possuem sempre o mesmo módulo. Não importa quais corpos vão interagir, se é um corpo minúsculo com um corpo maiúsculo, a intensidade dessas forças é sempre exatamente igual. A ação e reação sempre possuem orientações opostas. Então, se é uma força vertical, a reação também será vertical. Só que a ação for dirigida para baixo, a reação vai ser dirigida para cima e vice-versa. Se a ação é uma força horizontal, a reação também vai ser uma força horizontal. Mas se a ação for dirigida para frente, a reação vai ser dirigida para trás e vice-versa. Então, assim, sempre orientações opostas. Ação e reação não se anulam. Por quê? São aplicadas em corpos diferentes. Tá? Então, tem a famosa história do burrinho que não queria mais puxar carroça porque, conhecendo a terceira lei de Newton, ele argumentou que não faz sentido puxar carroça. Por quê? Ação e reação são de mesma intensidade e possuem orientações opostas, então deveriam se anular. Mas duas forças só se anulam quando são aplicadas no mesmo corpo. E como ação e reação atuam em corpos diferentes, elas não se anulam. Ação e reação são de mesma natureza. Então, se a força de ação é uma força de atrito, a força de reação também vai ser uma força de atrito. Se a força de ação é uma força de compressão, a força de reação também será uma compressão. Quando a força de ação é uma força gravitacional, a reação vai ser uma força gravitacional. Tá? Então, por exemplo, a Terra exerce sobre o nosso corpo uma força de atração peso. Nós vamos atuar sobre a Terra, puxando a Terra para cima com uma força de mesma intensidade. Mas a ação e reação possuem efeitos diferentes, porque são aplicadas justamente por serem aplicadas em corpos diferentes. Então, o efeito da Terra sobre o nosso corpo é bem expressivo, nós vamos cair. Mas o efeito da força que nós aplicamos na Terra é imperceptível, porque a massa da Terra é muito maior. Então, o movimento da Terra será proporcionalmente menor. Então, aqui uma tirinha do Maurício de Souza, da Turma da Mônica, que exemplifica isso ali. Vamos dizer, a Mônica usa o Sansão para aplicar uma força na cabeça do Cebolinha. Então essa tem um efeito lá que o Cebolinha está sentindo alguma dor de cabeça. A reação é que o Sansão também vai sofrer danos por causa da reação da força de reação da cabeça do Cebolinha. Então, por atuarem em corpos diferentes, os efeitos da força de ação dependem das propriedades do corpo em que ela é aplicada, assim como o efeito da força de reação depende das propriedades do corpo em que esta força é aplicada. A historinha que eu sempre conto é a historinha da mosca que voava sobre o asfalto e colide, ou um caminhão então colide com ela. Neste momento da colisão, existe um par de ação e reação. O caminhão aplica uma força na mosca e a mosca vai aplicar uma força no para-brisa do caminhão. Estas forças são exatamente iguais, têm exatamente a mesma intensidade. Elas são duas forças horizontais e opostas. O caminhão empurra a mosquinha para frente, a mosquinha faz uma força para empurrar o caminhão para trás. Elas não se anulam por estarem aplicadas em corpos diferentes, são de mesma natureza, são duas forças de impacto, mas
elas possuem efeitos diferentes. Para o caminhão vai ser uma manchinha no para-brisa, para a mosquinha é o fim. Forças internas e forças externas. As forças internas mantêm a estrutura dos corpos, mas não podem alterar o seu estado de movimento. Somente as forças externas podem alterar o estado de movimento dos corpos. A lei apresentada na frase acima pode ser percebida por quem acompanha corridas de carro. A preocupação que as equipes têm com os pneus é maior que a preocupação com motores. Então, sempre que tem a corrida de Fórmula 1, se discute muito mais quem tem o melhor pneu do que quem tem o melhor motor. Fazer motores com potência cada vez maior é possível, mas não adianta eu aumentar essa potência do motor se o pneu não tiver aderência para que receba uma força que transmita isso em movimento. Se eu tiver uma potência muito grande num pneu sem aderência, o pneu vai patinar e o carro não vai sair do lugar. Então, o motor por si só não é capaz de movimentar o carro. O que acontece? O motor faz girar as engrenagens da caixa de câmbio, que vai transmitir esse movimento para o diferencial, que por sua vez fará girar o eixo das rodas, e se as rodas tiverem uma boa aderência com a estrada, surge uma força de atrito que vai empurrar o chão para trás. Então, o que o motor faz é transmitir um movimento que vai tentar empurrar o chão para trás. As forças que atuam no motor, câmbio e no diferencial são forças internas do carro, elas não movimentam o carro. Tá? Da mesma maneira, você pode sentar se um dia de chuva o seu carro enguiçar, e você sentar dentro do carro e empurrar o painel, o carro vai continuar parado. Se alguém quiser movimentar um carro enguiçado, ele tem que sair para fora e fazer uma força externa ao carro. A força que move o carro é a força de reação que a estrada aplica nos pneus quando esses tentam empurrar o chão para trás. Então existe uma força de atrito entre o pneu e o asfalto. Essa força de atrito que o carro faz busca empurrar o chão para trás. Então o chão vai fazer uma força de reação e esta força de reação do chão vai empurrar o carro para frente e gerar um movimento. Esta regra se aplica a todos os movimentos. Quando caminhamos, as forças de nossos músculos são forças internas que geram em nossos pés uma tentativa de empurrar o chão para trás. A força de reação nos pés é a força externa que nos impulsiona para frente. Sem atrito, nós não poderíamos caminhar. Mas se eu estou numa superfície bem ensaboada, totalmente lisa, eu começo a escorregar, mas eu não consigo caminhar. No atletismo, para quem conhece, os velocistas eles usam tacos, apoios, nos quais eles vão se apoiar para começar a corrida, para conseguir dar uma arrancada maior. Então, a força dos músculos vai ser maior do que a força de atrito estático máximo. Muitas vezes nos tênis, nos calçados, eles usam preguinhos que firmam melhor no chão para conseguir melhor aderência e aproveitar ao máximo a força de aderência que eles têm com o chão para então conseguir aproveitar ao máximo a sua força muscular. Quando um pescador rema o seu barco, os remas aplicam uma força que empurra a água para trás. A força de reação da água é a força externa que coloca o barco em movimento. Ou então, numa situação mais moderna, ele vai usar o motor, a hélice do motor empurra a água para trás. A força de reação da água vai empurrar o barco para frente. As turbinas de um avião empurram os gases para trás. A força de reação desses gases é a força externa que move o avião para frente. Então, algumas figuras que exemplificam isto. No caso do carro, a roda do carro, ao tentar girar, faz uma força que tenta empurrar o chão para trás. Surge, então, uma força que vai empurrar o chão para frente. É um par de ação e reação. O homem tenta empurrar a geladeira. Ele aplica uma força na geladeira e a geladeira aplica uma força de reação que vai empurrar o homem para trás. Se o homem não tiver uma boa aderência com o chão, ele não vai conseguir movimentar a geladeira.
Aí isso aqui vai se tornar um conjunto, e isso aqui passa a ser forças internas. No momento que o homem consegue aderência com o chão, ele consegue aplicar uma força externa na geladeira e movimentar a geladeira. Ou, se a superfície for totalmente lisa e o homem der um empurrão forte na geladeira, a geladeira vai escorregar para um lado e ele vai escorregar para trás. A situação que eu comentei antes. A Terra atrai o ônibus espacial, aplica uma força de atração sobre o ônibus espacial. O ônibus espacial vai aplicar uma força de reação no centro da Terra, puxando a Terra em sentido contrário. O disco aqui que vai montar sobre a superfície totalmente lisa, ele recebe uma força externa da mão. Vai aplicar na mão uma força de reação. Como a mão está presa num corpo maior, o recuo da mão vai ser mínimo, mas o disco vai se movimentar por causa da força recebida.